Oi, pessoal, hoje nós vamos começar a ver as subdivisões dos hidrocarbonetos. Vamos iniciar pelos hidrocarbonetos de cadeia saturada, cadeia aberta e saturada, que são os alcanos. E desses compostos nós vamos estudar as fórmulas gerais, as propriedades, como ponto de fusão, ebulição, solubilidade, e também as reações típicas para esses hidrocarbonetos, ok? Então, vamos lá, vamos começar a ver os alcanos. Os alcanos são compostos, como eu disse, de cadeia saturada. Eles são também chamados de parafinas. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de alcanos, tá? Nós temos aqui o butano, que juntamente com o propano compõe ali o GLP, que é o gás liquefeito, né, de petróleo, é o gás de cozinha. Nós temos aqui o metano, que é um dos principais componentes do biogás, que é obtido a partir da decomposição, ele é formado a partir da decomposição de material orgânico, também chamado, então, gás do pântano. E temos a parafina, tá? Que é um hidrocarboneto aí, que é um alcano utilizado para a confecção de velas, por exemplo, tá bom? Então, alguns exemplos de alcanos. Então, os alcanos, eles são chamados de parafinas. Mas por que esses compostos são chamados de parafinas? Né, ou hidrocarbonetos parafínicos. Por quê? Porque esse termo parafinas deriva do latim parum affinis, que quer dizer pouca afinidade, pouca reatividade. Então, esses compostos, eles não são reativos, tá? Eles são pouco reativos. Então, por isso eles são chamados de parafinas. A gente vai depois compreender o porquê deles serem pouco reativos. Então, os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada, ou seja, só existem aí ligações simples entre os carbonos, tá? A gente tem uma fórmula geral, né, que utiliza para determinar a fórmula molecular dos alcanos. Essa fórmula é a CnH2n mais 2, onde o N na fórmula é a quantidade de carbonos que aparecem na estrutura do composto. E aí, algo muito importante que tem que ser destacado. A quantidade de carbonos aí envolve também os radicais, também as ramificações, não só a cadeia principal. Então, o N da fórmula é o número total de carbonos que aparece na estrutura do composto. Então, como por exemplo, vamos ver aqui um exemplo para a gente determinar a fórmula molecular de um composto de cadeia ramificada, né, de um alcano de cadeia ramificada. Então, um exemplo aqui. Esse composto aqui, por exemplo, né? Então, nesse composto, nós temos os 5 carbonos da principal, mais um em cada ramificação, no caso aí são 2 radicais metil, né? Então, nós temos aí 7 carbonos. Então, nesse composto aqui, o N, número de carbonos, vai ser 7. Aplicando na fórmula, CnH2n mais 2, então o número de hidrogênio é o dobro do número de carbono mais 2, a gente vai ficar com C7H, 2 vezes 7, mais 2. Então, C7H16. Então, essa aqui é a fórmula molecular do composto. Então, veja que a gente leva em consideração as ramificações, tá certo? Então, todos os carbonos que aparecem aí na cadeia, não só a cadeia principal. Então, agora a gente vai ver as propriedades dos alcanos, tá? Então, vejam só. Os alcanos, assim como todos os hidrocarbonetos, apresentam moléculas apolares, certo? Ou seja, moléculas que não apresentam polos bem definidos, polos fortes, né? Então, são moléculas fracamente polares, tá? Ou completamente apolares. Então, qual vai ser a consequência disso? Os pontos de fusão e de ebulição desses compostos são muito baixos, tá? Como eles não têm polos na cadeia, as ligações entre as moléculas são ligações fracas. São as ligações chamadas forças de Van der Waals,
tá? Então, as ligações sendo fracas entre as moléculas, a gente vai ter ponto de fusão e ebulição muito baixos. Por quê? Porque não requer tanta temperatura para romper essas ligações, que já são fracas, ok? Então, a gente tem aí pontos de ebulição e também de fusão muito baixos. À medida que a cadeia carbônica vai aumentando, o estado físico desses compostos, dos alcanos, vai também mudando. Então, a gente vai ter, por exemplo, os 5 primeiros compostos da série dos alcanos são substâncias gasosas. A partir disso, nós temos líquidos até 17 carbonos e depois substâncias sólidas. Então, vejam que a proporção que a cadeia carbônica vai aumentando, os pontos de fusão e ebulição também vão aumentando, tá bom? Nas cadeias ramificadas desses compostos, os pontos de fusão ainda são mais baixos. Por quê? Na própria estrutura do composto, por ter cadeia ramificada, por ter ali ramos, né, ramificações, a própria estrutura dificulta ainda mais a ligação entre as moléculas. Consequentemente, as ligações ficam mais fracas, e aí nós vamos ter pontos de fusão e ebulição ainda mais baixos. Coloquei aqui como exemplo os 3 primeiros alcanos, né, o metano, o etano e o propano. Então, nós temos aí o ponto de ebulição do metano é menos 161,5 graus Celsius. Então, ele passa do estado líquido para o gasoso numa temperatura extremamente baixa, menos 161,5 graus Celsius. O etano, aumentando aí um carbono, né, na cadeia, a gente já vai ter um ponto de ebulição de menos 89 graus Celsius. E o propano, menos 42 graus Celsius. Então, à medida que a cadeia vai aumentando também os pontos de fusão e de ebulição, tá? Então, o que justifica, só frisando, o que justifica os alcanos terem, e os hidrocarbonetos de maneira geral, terem pontos de fusão e ebulição baixos, são as ligações fracas entre suas moléculas, tá? As ligações intermoleculares são muito fracas, e são do tipo forças de Van der Waals, tá bom? Seguindo, então. Ainda devido a essa baixa polaridade, nós temos aí o detalhe, né, destacar a questão da solubilidade em água desses compostos. Solubilidade desses compostos, seja em água ou em outros solventes apolares. Então, existe uma regra básica de solubilidade que diz que semelhante dissolve semelhante. O que significa isso? Um composto polar, ele vai dissolver outro composto semelhante, polar. Um composto apolar dissolve outro composto apolar, então semelhante dissolve semelhante. No caso dos alcanos e dos hidrocarbonetos, de maneira geral, são substâncias apolares. Consequentemente, eles não serão solúveis em água, porque a água é polar, não é semelhante a eles. Então, eles sendo apolares, eles não vão ser solúveis em água, porque a água é polar, mas eles vão ser solúveis em outros solventes apolares, como é o caso da gasolina, do benzeno, do querosene. Então, esse detalhe aí é importante a respeito da solubilidade dos alcanos, a solubilidade dos hidrocarbonetos de maneira geral, né? Então, eles não serão solúveis em água ou fracamente solúveis em água, mas serão solúveis em solventes apolares semelhantes a eles. Muito bem. Terceira propriedade se refere à questão da reatividade dos alcanos. Então, como eu havia falado, os alcanos, eles são chamados de hidrocarbonetos parafínicos ou simplesmente parafinas. Mas por que eles são chamados de parafinas? Porque esse termo parafinas indica pouca afinidade, parum, pouca, afines, afinidade, pouca afinidade. Em termos químicos, isso quer dizer pouca reatividade. Eles não reagem com facilidade. Eles vão participar, então, de 2 tipos de reações, tá? Basicamente, de 2 tipos de reações, as reações de combustão e as reações de substituição. Mas por que eles são pouco reativos? Por que os alcanos não reagem com facilidade? Isso se deve ao fato das ligações entre os átomos serem ligações sigma, serem ligações fortes.
Porque as ligações sigma são exatamente aquelas ligações simples. Então, entre os átomos de carbono na molécula do alcano, nós temos apenas ligações simples. Então, essas ligações são ligações sigma. E elas são ligações fortes. Então, as moléculas do alcano são bastante estáveis, essas ligações não quebram com facilidade. Podem ocorrer apenas dois tipos principais de reações, que são as reações de combustão e as reações de substituição, ok? Então, vamos então ver essas reações de combustão. Então, vamos lá. Reações de combustão, elas vão se subdividir em combustão completa e combustão incompleta. O que vai definir que a combustão é completa ou incompleta é a quantidade de oxigênio que tem para reagir. Quanto mais oxigênio, mais completa será a combustão. Se a quantidade de oxigênio diminui, a combustão passa a ser incompleta. Muito bem. E como identificar? Como é que nós vamos identificar se a combustão é completa ou incompleta? Pelos produtos que serão formados. Os produtos formados numa combustão completa, quando nós temos aí no reagente átomos, né, dos reagentes, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, aqueles reagentes ali, eles são formados, né, por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Se a combustão ela é completa, os produtos da reação sempre serão gás carbônico e água. Então, se a combustão ela é completa, os produtos da reação vão sempre ser gás carbônico e água, sempre. Quando a combustão é incompleta, nós temos aí duas possibilidades de produtos dessas reações, né? De combustão incompleta. Nós temos a formação do monóxido de carbono e água, ou ainda apenas o carbono, que aqui é a fuligem, tá? E água. Então, vejam, o que define a combustão ser completa ou incompleta é a quantidade de oxigênio que tem para reagir. Quanto menos oxigênio, mais incompleta será a combustão. E nessas reações, nós estamos vendo o quê? Qual o exemplo que nós temos aqui? Nós temos a combustão do metano, tá? O metano, como eu falei, é o principal componente do biogás. O metano, na verdade, é o menor composto orgânico que existe, tá? Então, o menor composto orgânico é esse alcano, aí o primeiro dos alcanos, né? O primeiro da série dos alcanos, e é o composto orgânico mais simples, né? O menor composto. Então, nós temos aí a combustão do metano, e nessa primeira reação, feito aí o balanceamento dessa reação, nós temos a reação completa, né? Então, esse balanceamento aí foi feito, verificando justamente a quantidade de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, tanto do lado do reagente quanto do lado do produto. E aí nós observamos aqui que reagindo com o metano, nós temos 2 mols de oxigênio, tá? Então, temos 2 mols de oxigênio, formando aí 1 mol de gás carbônico e 2 mols de água. Na combustão incompleta, quando essa quantidade de oxigênio é menor, né? Nesse caso aí nós temos 1,5 mols, né? 3 sobre 2, então vai dar 1,5 mols, é uma quantidade menor de oxigênio. A gente já vai ter a formação de 1 mol de monóxido de carbono, produto aí que vai ser formado é o monóxido de carbono, e 2 mols de água. E na última reação, se nós tivermos aqui apenas 1 mol de oxigênio para reagir, a gente vai ter a formação de 1 mol aqui de fuligem, que é o carbono, né, puro, e 2 mols de água. Quais são as consequências disso? Consequências práticas disso, né? Por exemplo, para a saúde, para o meio ambiente, né? Na combustão completa, vamos dizer que a combustão completa seria a queima ideal, a combustão aí ideal, né? Onde todo aquele combustível estaria sendo queimado, produzindo gás carbônico e água. O gás carbônico, ele não é tóxico, né? Ele não é um gás tóxico. Ele não é um gás poluente, mas ele tem sim danos, causa sim danos, né? Para o meio ambiente. Por quê? Porque o gás carbônico é um dos gases de efeito estufa.
Então, uma concentração elevada de gás carbônico no meio ambiente intensifica o efeito estufa. O efeito estufa, né, como a gente já sabe, ele é causado pelo quê? A gente tem a incidência dos raios solares, né, sobre a superfície da Terra, e esse calor, ele é dissipado naturalmente, quando a gente tem uma condição normal ali na atmosfera. Mas quando nós temos uma concentração muito grande desses gases, como é o exemplo aqui do gás carbônico, até mesmo do metano, que é outro gás de efeito estufa, esses gases vão impedir que esse calor seja dissipado, então aumenta a temperatura, né? Causa realmente um efeito estufa, semelhante a uma estufa, em que a gente tem o calor retido ali. Então, a consequência aí da liberação muito grande desses gases é justamente isso, né? Um aumento do efeito estufa. Na combustão incompleta, a gente tem aí problemas mais sérios, né? Principalmente para a saúde. Por quê? Porque na combustão incompleta, e isso ocorre, por exemplo, em qualquer combustão, né, da gasolina, de qualquer combustível, tipo gasolina, o álcool, né, o etanol. Então, quando ocorre a combustão incompleta desses combustíveis, a gente tem a liberação de monóxido de carbono e de fuligem, carbono. E eles são extremamente danosos para a saúde. O monóxido de carbono, dependendo da concentração que se tenha no ar, ele pode matar, chegar até a matar por intoxicação. O monóxido de carbono, ele fica no lugar do oxigênio nas células, né, nas hemácias, transportam o oxigênio, então ele ocupa o lugar, ele tira o oxigênio, ocupa o lugar do oxigênio e ele vai ser transportado através do sangue para todo o corpo. Então, ele causa intoxicação. A fuligem é aquela fumaça preta, por exemplo, que sai do escapamento do carro, quando a gasolina, o óleo diesel ou até o álcool estão sendo queimados de maneira inadequada. Então, causam problemas de poluição, problemas para a saúde, esses dois produtos aí formados na combustão incompleta, ok? Então, nós temos aí o panorama dos tipos de reações de combustão que os hidrocarbonetos podem participar. Então, é preciso que a gente relembre aí, por exemplo, a questão do balanceamento dessas reações, tá? É fundamental que a gente relembre balanceamento das reações para que a gente possa equacionar a reação de combustão, saber exatamente a quantidade de substâncias que a gente tem envolvida aí nessas reações, tá? E um detalhe importante, qual a reação que mais aparece? Qual a reação que a gente tem realmente que ter mais atenção? Reação de combustão completa, tá? Então, a reação de combustão completa é a reação que cai sempre mais, tá? Por quê? Porque aí dá para a gente prever quais são os produtos que são formados na reação de combustão completa. Na incompleta, não, a gente tem duas possibilidades, ou monóxido ou apenas o carbono, né? Monóxido de carbono ou apenas o carbono. Então, não tem como a gente prever, a não ser que a reação seja dada. Se ela for dada pelo produto, a gente sabe que ela é incompleta, tá bom? Mas a combustão completa é a que sempre aparece nas questões do Enem, nas questões do vestibular, tá certo? Então, vamos seguir aqui em alguns exemplos, né? Vamos equacionar essas reações de combustão completa e fazer o balanceamento, certo? Dos produtos. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, se é uma reação de combustão, combustão é uma queima. Combustão necessita obrigatoriamente de um comburente que é o oxigênio, o gás oxigênio, o O2. Então, em todas as reações aqui, em todas elas, por serem reações de combustão, tem que ter a reação com o O2. Então, aqui tem que reagir com o gás oxigênio, todas elas. Tem que reagir com oxigênio. Muito bem. Se a reação é de combustão completa, como está sendo dito aqui, eu já tenho certeza também
do que vai ser formado. Então, quando a reação é de combustão completa, os produtos da reação sempre serão gás carbônico e água. Sempre. Não precisa nem pensar muito, não. É só colocar direto os produtos da reação. Gás carbônico e água, certo? Então, são os produtos dessa reação. Feito isso, a gente vai partir para o balanceamento dessas reações, certo? Então, balancear a reação consiste em quê? Consiste em nós igualarmos as quantidades de átomos antes e após a seta, né? Então, a quantidade de um átomo, de um elemento químico que eu tenho lá do lado do reagente tem que ser exatamente igual à quantidade desse mesmo elemento químico após a formação, né, do produto. Isso por quê? Porque nada se perde durante a reação, certo? Não há possibilidade de átomos se perderem, de quantidade de matéria se perder. Apenas a gente vai ter a transformação da matéria. Era um reagente, era uma substância, se transformou, reagiu, se transformou em outra substância, mas não houve perda dessa quantidade de átomos, tá? Lei da conservação das massas, certo? Então, nós temos aí na letra A, 2 carbonos do lado aqui do reagente. Então, aqui nós temos 2 carbonos. Do lado do produto, eu também tenho que ter 2 carbonos. Então, eu coloco 2 aqui. Eu tenho 6 hidrogênios aqui. Do outro lado, eu só tenho 2. Então, eu vou colocar um número aqui na frente, que multiplicado por 2, dê 6. Então, 3. Esse 3, ele vai multiplicar tanto o 2 quanto o oxigênio aqui, que tem um, né? Um oxigênio. Então, agora, do lado dos produtos, nós temos aqui, ó, 2 carbonos, ok? Temos aqui, ó, 2 vezes 2, 4 oxigênios, mais os 3 que nós temos aqui. Então, 4 mais 3, nós temos 7 oxigênios. Do lado dos reagentes, nós também temos que ter 7 oxigênios. Então, como que a gente vai fazer isso? Não existe nenhum número que multiplicado por 2 dê 7. Não tem um número inteiro, não. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar uma fração, tá? Que é um artifício, para que a gente tenha o mesmo valor de oxigênios antes e após a seta. Então, nós temos 7 oxigênios, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, 7 sobre 2. 7 meios, tá? 7 sobre 2. Mas por que isso? Porque eu simplifico o 2 da fração com o 2 do O2 e fico apenas com 7. Então, isso é possível de ser feito, é um artifício que a gente vai utilizar para conseguir balancear pelo método das tentativas, tá certo? Lembrando um detalhe importante, uma reação de combustão é também uma reação de oxidação. Então, é possível se fazer para encontrar números inteiros como coeficientes aqui dessas substâncias, é possível fazer pelo método de oxirredução, método de balanceamento de oxirredução. É muito mais trabalhoso. E aqui não há necessidade da gente utilizar, porque a gente pode utilizar aqui a fração tranquilamente. Tá? O que interessa aqui para a gente são os números de mols que a gente tem dessas substâncias e a gente pode trabalhar tranquilamente com essa fração ali na frente do oxigênio, não tem problema, tá? Então, 7,5, que na verdade vai dar o quê? 3,5 mols. A gente pode trabalhar com esse valor, tá bom? Não é obrigado a gente ter aqui valores inteiros, como coeficientes estequiométricos. Muito bem, letra B. Nós temos 4 carbonos, então, aqui, 4 carbonos. Temos 8 hidrogênios, aqui a gente tem 2, então coloca 4, e 4 vezes 2 vai dar 8. Com isso, a gente vai ter quantos oxigênios do lado dos produtos, né? Então, eu tenho aqui, ó, 4 vezes 2, eu tenho 8 oxigênios aqui, e aqui 4, e aqui só tem 1, né? Então, 4 vezes 1, 4. Então, 8 mais 4, nós temos 12. Então, temos 12 oxigênios do lado dos produtos. Eu tenho que ter 12 oxigênios do lado
do reagente. Então, aqui ficou fácil. Por quê? Porque eu tenho um número inteiro que multiplicado por 2 vai dar 12, que é 6. Então, 6 vezes 2, 12. Pronto, fiz o balanceamento. Então, fica essa dica, vamos lá, uma dica. Se o valor do oxigênio der ímpar, né, somou lá a quantidade de oxigênio que tem do lado dos produtos. Se o valor der ímpar, vai gerar uma fração lá na frente do O2, tá? Vai gerar a fração. Aquele valor deu 7, 7,5, deu 9, 9,5, tá? Deu 5, 5,5. Se o valor der par, aí tranquilo, é só colocar a metade, né? Deu 12, coloca 6, deu 10, coloca 5, deu 20, coloca 10, antes do oxigênio, tá certo? Fica essa dica aí. A letra C, aí nós temos C8H18, é a gasolina, isso daí é o isoctano, tá? É a gasolina, então nós temos 8 carbonos, vamos colocar aqui 8. 18 hidrogênios, vamos colocar aqui 9, porque 9 vezes 2 vai dar 18, né? Com isso, a quantidade de oxigênios ficou 8 vezes 2, 16, 16 mais 9, né? Porque só tem um, então vai ficar 16 mais 9, que vai dar 25. Então, deu um número ímpar, vamos colocar na fração. Então, aqui vai ficar, a fração vai ser 25 sobre 2, tá? 25 meios. E aí a gente consegue fazer o balanceamento dessa equação, ok? Então, vejam, até agora nós estamos vendo, né, a primeira reação, a reação de combustão dos alcanos. Vimos aqui, nesse primeiro momento, como equacionar e balancear essas reações de combustão. Para que a gente faz isso? Para que, posteriormente, nós possamos realmente ver como, né, trabalhar com essas reações dentro aí de um cálculo estequiométrico, tá? Então, o objetivo aqui do balanceamento, dessa primeira visão aqui sobre a reação de combustão, é equacionar, balancear, para que depois a gente possa trabalhar essas reações num cálculo estequiométrico, ok? Então, vamos detalhar mais isso na próxima aula, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, assistam a aula quantas vezes vocês acharem necessário para compreender esse assunto, ok? Então, bons estudos a todos e até a próxima aula.